Paz do Senhor Jesus, querido, seja bem-vindo a mais um vídeo Aprendendo de Bíblia. E hoje nós vamos falar de uma temática muito interessante e maravilhosa, que é a Páscoa, né? Em que nós comemoraremos neste domingo, dia 31 de março. Diante desta comemoração, nós vemos muitas ações no meio social a qual nós vivemos. Nós vemos que ao nosso redor uma cultura foi implantada dentro desta comemoração da Páscoa, em que não tem nada a ver com o verdadeiro significado da Páscoa. Né? Nós vemos coelhos de Páscoa, nós vemos nossos filhos pintando, aprendendo acerca da Páscoa, baseada em coelho, baseada nos ovos de Páscoa. Diante de tantas ações como essas, o verdadeiro significado da Páscoa não tem sido apregoado, não tem sido comemorado, não tem sido ministrado, e hoje nós estamos cumprindo o nosso papel aqui, que através desse vídeo você possa ter uma visão, uma perspectiva real da verdadeira Páscoa e apregoar isso, e ministrar isso e levar isso adiante. Para que você possa iniciar apregoando, você precisa aprender. Então, a partir desse vídeo você vai ter o verdadeiro entendimento da Páscoa. Diante disso, faça que mais pessoas possam receber esse aprendizado. Apregoe e também compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham o entendimento da verdadeira Páscoa. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal e não esqueça de deixar seu like. Bora para a Bíblia? A instituição da primeira Páscoa, relatada em Êxodo 12, vai nos revelar o propósito de que Israel teria que celebrar essa festa para que eles pudessem lembrar do tempo em que passaram pelo Egito e do tamanho da libertação, da grandiosidade de Deus na vida deste povo. A palavra Páscoa vem do hebraico Pesach, que significa passagem. Então, o propósito da Páscoa é relacionado a isso, para que eles pudessem lembrar da passagem pelo Egito e do livramento de Deus na vida deste povo. No entanto, que no dia em que o Senhor pede e instrui Israel para viver e celebrar a Páscoa, nós vamos ver o Senhor falando para que eles pudessem comer os pães ázimos, que é os pães sem fermento. E o que significa os pães ázimos? É a lembrança do Egito, a cultura do Egito. No entanto, que nós vamos ver mais para frente o porquê o Senhor instrui a comer o pão sem levedação, o que significa o fermento. Neste contexto em si, o fermento significa o Egito, a cultura egípcia. O Senhor instrui Israel para que eles pudessem comer pães asmos, ou seja, para que quando eles deixassem o Egito, verdadeiramente o Egito ficasse para trás. A cultura egípcia, os ensinamentos egípcios ficassem no Egito e não fossem com Israel. No entanto, que o Senhor desagradou-se deste povo quando no deserto disseram: que saudade do pepino, que saudade da cebola, ou seja, que saudade do Egito. Os pães asmos é para que o povo pudesse verdadeiramente deixar a fermentação para trás, deixar o Egito para trás, a cultura egípcia para trás. Depois, o Senhor pede para que esse povo pudesse comer ervas amargas, para que eles pudessem lembrar da amargura que eles viveram no Egito, e que o fato de a amargura não fazer parte da vida deles é porque o Senhor os libertou, os livrou da escravidão, os livrou do Egito. Então já temos duas características da Páscoa em que nós podemos já penetrar na nossa mente e no coração, que é o quê? Quando nós lembrarmos do Egito, quando nós lembrarmos da escravidão, nós devemos lembrar da opressão e a amargura que foi vivida no Egito. Diante disso, nós devemos comer os pães asmos. Por quê? Porque o Egito deve ficar para trás, a amargura deve ficar para trás. A amargura que trouxe a cultura egípcia, os aprendizados egípcios,
deve ficar para trás. Aí o Senhor diz o quê? Pede para que Moisés fosse até Faraó e diz que se ele não libertasse o seu povo, o seu primogênito, o Senhor feriria os seus primogênitos. Aconteceu que Faraó não libertou Israel e a morte dos primogênitos veio como a 10ª praga sobre o Egito. Mas, para que Israel pudesse ser liberto, poderia ser livre do anjo da morte que passaria por ali, alguém deveria morrer no lugar dos seus primogênitos, que foi um cordeiro. Um cordeiro imaculado foi morto e o seu sangue foi aspergido nos umbrais da porta para que o anjo da morte não entrasse dentro daquela casa que tinha o sangue aspergido. Então, o povo seria liberto da amargura do Egito e quando fosse liberto deveria deixar para trás o Egito, a cultura egípcia, os ensinamentos egípcios e deveria lembrar daquela passagem e que eles somente foram livres e libertos porque um cordeiro foi morto no lugar do seu primogênito. Dessa feita, Israel foi liberto da escravidão e da opressão e da amargura egípcia, e a Páscoa foi instituída como uma celebração anual para que eles pudessem lembrar disso todos os anos. E aí, o que isso tem a ver com nós? Por que nós estamos aprendendo isso? Por que nós comemoramos a Páscoa? Vamos na primeira epístola de Coríntios, capítulo 5, versículo 7, em que a palavra do Senhor vai nos dizer: alimpai-vos dos fermentos velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo é a nossa Páscoa e foi sacrificado por nós. Vamos entender e compreender aqui, ó. Primeira coisa, limpai-vos do fermento velho. O que Paulo está relacionando isso aí? Vamos lembrar da instituição da primeira Páscoa? Deus pede para que houvesse os pães asmos sobre a mesa dos israelitas. Por quê? Para que eles pudessem se alimpar do Egito, do fermento velho. Comer os pães asmos traz o significado do quê? Da limpeza da fermentação, que o Egito, a cultura egípcia, deveria ficar para trás. E aí, quando Paulo relaciona isso, trazendo a igreja de Coríntios, a igreja gentia, que representa nós, trazendo isso, alimpai-vos do fermento velho, o que Paulo está dizendo? Para que nós possamos deixar a cultura egípcia, a cultura do velho eu, a cultura do tempo em que nós vivemos amargurados e oprimidos e sendo escravo pelo pecado, aquilo que nós aprendemos no passado, nós devemos deixar lá no passado. Alimpai-vos do fermento velho, tá? Então nós devemos deixar essa cultura, deixar esse tempo para lá. O que isso quer dizer? Você já percebeu que às vezes a gente vai conversar com o irmão assim e ele vai falar a respeito das brigas que ele teve, das feitorias que ele teve no passado, no mundo, e ele diz com uma vanglória? São pessoas que ainda estão com o fermento velho, são pessoas que estão ainda levedadas. E Paulo nos aconselha o quê? Alimpai-vos do fermento velho. Deixa aquela cultura, aquele velho hábito, aquela velha vida que você tinha, deixa para trás. Alimpai disso, porque Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa passagem. Cristo que nos libertou da opressão do mundo, Cristo que nos livrou da amargura, Cristo que nos livrou do Egito e nos prometeu a terra prometida. Então, Cristo é a nossa passagem. Vamos entender melhor isso na epístola de Paulo também aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, ó: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Versículo 14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão do pecado. Então entenda uma coisa aqui: pelo sangue de Jesus Cristo nós tivemos a remissão dos pecados.
pela remissão de nossos pecados, alcançado por meio da morte do Cordeiro, nós fomos transportados das trevas e viemos para o reino da luz, para o reinado do Filho, para o reinado de Cristo. Isso é a nossa passagem, é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. No entanto que João Batista, enquanto batizava no Rio Jordão, quando Cristo veio até o meio daquele povo que estava ali para ser batizado, para ouvir João Batista, quando João Batista avista Cristo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós fomos livres da morte, nós tivemos essa passagem aí de transporte, fomos transportados das trevas e fomos levados para o reinado do Filho, fomos levados até Cristo, por causa da morte de Cristo. Pelo seu sangue e sacrifício, alcançamos a redenção. Nós fomos libertos da morte, nós fomos libertos da opressão. Essa é a nossa Páscoa, Cristo. Tá? Então, quando nós vamos comemorar a Páscoa, nós comemoramos essa passagem que alcançamos por meio do sacrifício de Cristo. Esta passagem em que, por meio do sacrifício e do amor de Cristo, nós fomos alcançados lá nas trevas e fomos transportados para a luz. No momento em que nós fomos desacreditados, no momento em que nos encontrávamos no fundo do poço, no momento em que nos abraçamos com a morte, nos abraçamos com a opressão e com a amargura, Cristo morreu em nosso lugar para nos trazer um reinado de alegria, de salvação e de vida. Ele é a nossa Páscoa. Ah, mas isso é só uma tipologia. Páscoa é a passagem do Egito. Não. Nós lemos aqui que o que? Paulo falando que Cristo é a nossa Páscoa. João capítulo 5, versículo 39, Jesus fala que as Escrituras testificam de mim. Aí nós vamos para o livro de Hebreus, capítulo 10, lá no versículo 1. Hebreus capítulo 10, versículo 1 diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se achegam. O escritor dos Hebreus diz o quê? Que a lei são as sombras do bem futuro. O que é a sombra? Vamos dar um exemplo aqui. A luz está batendo em mim aqui, ó. Antes de eu chegar, ó, quem está chegando? Se você está vendo só essa parte aqui, ó, o que chega primeiro que eu? A sombra. A minha sombra chega primeiro do que eu. Então, quando o escritor de Hebreus fala que a lei é a sombra do bem futuro, ele está dizendo que a lei serve para anunciar aquilo que havia de vir. Então, a cada preceito da lei, ele anuncia a Cristo. E a Páscoa, como uma instituição dentro da lei, ela está para anunciar a Cristo. E é exatamente por isso que Paulo diz que Cristo é a nossa Páscoa, porque assim como Israel foi liberto do Egito com a promessa de chegar até a terra prometida, nós fomos libertos do mundo, da opressão de Satanás, para chegar até a nossa salvação, para chegar até a vida eterna. Aí, meus queridos, nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. A palavra do Senhor diz assim, ó: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado. No grego está tetelestai. O que isso significa? Foi traduzido a nós como está consumado. Mas esse está consumado não traz o sentido de missão cumprida. Esse está consumado traz o sentido de dívida paga. Está pago. Quando Cristo falou está consumado, ele está dizendo está pago. A dívida foi paga. Não citamos aqui que para Israel
ser livre da morte dos primogênitos, um cordeiro precisou morrer no lugar, e o sangue desse cordeiro foi ungida nos umbrais da porta de cada israelita. Um cordeiro precisou morrer no lugar dos primogênitos. Então, nós vamos entender algo aqui, que para remissão de pecado, para resgate, precisou da morte de Cristo. Nós vamos ver à luz das Escrituras Sagradas que existe 3 meios de resgate. Vamos para Levíticos capítulo 25, versículo 24 em diante. A palavra do Senhor diz assim, ó: portanto, em toda a terra da vossa possessão, dareis resgate à terra. Porquanto, se teu irmão empobrecer e vender alguma possessão da sua posse, então virá o teu resgatador, seu parente remidor, e resgatará o que vendeu a seu irmão. Então aqui nós vemos o primeiro meio de resgate, que é o parente remidor. O parente remidor, ele tinha a função do quê? Quando alguém vendesse a sua terra, ou que devesse algo para alguém e não tinha meio de pagar e acabava sendo escravizado, vendia a si próprio, existia o parente mais próximo em que poderia pagar a possessão, seja da terra ou seja desse parente, para que ele pudesse ser liberto ou para que ele pudesse ter a sua terra, o seu bem de volta. Então, o parente remidor é aquele que resgata a terra ou o seu parente que foi escravizado. E aí, nós vamos para as Escrituras Sagradas e nós vamos ver o quê? Que Deus, ele formou um jardim no Éden e colocou o homem que ali tinha formado. E quando ele coloca o homem que ali tinha formado, ele entrega esse domínio daquele reinado, daquela terra, daquele jardim para o homem, que é Adão. Só que quando Adão ele desobedece, ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele entrega esse reinado nas mãos de Satanás, na mão da serpente. E é por isso que nós vamos na Bíblia, e a Bíblia diz o quê? O mundo jaz do maligno. É por isso que nós vamos ver na Bíblia tratando Satanás como o príncipe deste mundo. Porque o reinado que o Senhor entregou nas mãos de Adão, Adão entregou para Satanás ao pecar, ao desobedecer a Deus. E é por isso que quando nós lemos em Colossenses capítulo 1:13, que nós fomos transportados do reino das trevas para o reinado do Filho. Porque no reino das trevas quem estava reinando é Satanás. E nós estávamos debaixo do reinado de Satanás quando estávamos no mundo, mas fomos transportados para o reinado do Filho, para o reinado de Cristo. Então entenda uma coisa, Adão entregou a terra, vendeu essa terra para Satanás e vendeu a si próprio. Por isso que o homem ele é escravizado pelo pecado, por causa do pecado primário de Adão. E aí nós precisávamos de um parente remidor para nos resgatar. Esse é o nosso primeiro meio de resgate. Ah, mas o que tem a ver Cristo como parente remidor? Gênesis capítulo 1, versículo 26, a Bíblia diz o quê? Que Deus formou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Essa imagem, muitos querem falar que é espiritual, não tem nada a ver. A palavra original aqui traz um sentido físico mesmo. Mas se Deus é espírito, como que Adão foi criado segundo a sua imagem? Vamos entender uma coisa aqui no livro de Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Você sabe que aqui tem Bíblia, irmãos. Nós estamos andando aí. No entanto, que quando a gente vai aí para o vídeo aprendendo de Bíblia, pega um papel e uma caneta, anote aí que a gente tem muito para aprender juntos. Daí, Colossenses capítulo 1, versículo 15, a Bíblia diz o quê? Se referindo a Cristo, tá? O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação.
Ó, ele é a imagem do Deus invisível e primogênito de toda a criação. Opa, mas Cristo foi uma criação? Cristo não é Deus? Vamos entender isso aqui? O Senhor não destina o homem ao pecado, mas pela sua presciência, ele olha para o futuro, ele olha para os acontecimentos e enxerga o pecado do homem. Quando ele enxerga o pecado do homem, ele prepara uma redenção, ele prepara um resgate. Então, a primeira coisa que ele formou na sua criação é um corpo para si próprio. É por isso que, onde nós lemos que Colossenses fala que a imagem do Deus invisível. Qual que é a imagem do Deus invisível? Jesus, o homem. Jesus, o ser humano. Então, o primeiro corpo a ser criado foi o corpo do próprio Deus. E quando ele cria o corpo próprio, ao criar, ao formar o homem, ele faz segundo a sua imagem, que é a imagem de Cristo. Então, nós fomos baseados em Cristo, na imagem de Cristo, tá? Então, o parente mais próximo de Adão, o parente remidor de Adão é Cristo. Então, o primeiro meio de resgate é o parente remidor. E aí o posseiro, que é Satanás, que tomou posse da terra, que tomou posse da humanidade, escravizou a humanidade, pediu um preço. Qual foi esse preço? O preço de sangue. Hebreus capítulo 9, versículo 22. Sem derramamento de sangue não há remissão, não há redenção de pecado. Então, o preço a ser pago foi o preço de sangue, a qual foi pago pelo nosso parente remidor, que é Cristo. E esse é o primeiro meio de resgate. Segundo meio de resgate, versículo 26 aí do mesmo capítulo 25 de Levíticos. E se alguém não tiver resgatador, porém a sua mão alcançar ou achar que basta para o seu resgate, então contará os anos desde a sua venda e o que ficar restituirá aos homens a quem vendeu e tornará a sua possessão. Olha aí, o segundo meio de resgate é o mérito próprio. Só que entenda uma coisa comigo, se alguém emprestou o dinheiro de alguém ou tem alguma dívida e não tinha dinheiro para pagar essa dívida e foi escravizado, da onde ele vai tirar dinheiro para pagar essa dívida? Se alguém vendeu a sua terra, que era o seu meio de sustento, de onde ele vai tirar dinheiro para pagar a dívida? Então, o mérito próprio, ele traz uma impossibilidade de ser conquistada. O segundo meio de resgate, que é o mérito próprio, ele leva a lei. O primeiro leva a Cristo, o segundo leva a lei. Então, a lei veio justamente para nos mostrar o quê? Que somos incapazes de pagar as nossas dívidas e precisamos do parente remidor. O segundo meio de resgate, ele veio nos mostrar o quê? Que nós somos incapazes de ter a nossa terra ou de ter a nossa liberdade restaurada por mérito próprio. Nós precisamos de um parente remidor. Então, o segundo meio de resgate, mostrando a lei, tipificando a lei, nos mostra o quê? Que pela lei somos incapazes de ser salvos porque não temos a capacidade de vivê-la em sua plenitude. Precisamos do parente remidor, que é Cristo. Terceiro meio de resgate, versículo 28 em diante. Mas se a sua mão não alcançar o que basta para restituir, então o que for vendido ficará na mão do comprador até o ano jubileu. No ano jubileu sairá e ele tornará a sua possessão. O terceiro meio de resgate é o ano jubileu. O que é o ano jubileu? Em Israel tinha as semanas de anos. O que é as semanas de ano? Durante 6 anos se plantava, se colhia, e no 7º ano era o ano sabático, em que a terra descansava. 7 semanas de anos são 7 anos sabáticos, 49 anos. E no 50º ano, que é o ano jubileu, se iniciava o ano do perdão, o ano aceitável.
se iniciava através do dia da expiação, em que todo o povo oferecia esse cordeiro, oferecia ofertas de sacrifício para que houvesse a expiação de pecado, e o ano jubileu era considerado o ano do perdão, em que as terras eram restauradas mesmo se não houvesse pagamento, escravos seriam libertados. Mas uma coisa que nos chama a atenção é que o ano jubileu inicia através do dia da expiação. Então, nós entendemos que o terceiro meio de resgate vem por meio da expiação de Cristo, em que se vive o ano jubileu. O que é o ano jubileu? Nos trazendo o ano aceitável, o ano da graça, que é o período em que nós estamos vivendo. Dentro das 70 semanas de Daniel, sabemos que se viveu 69 semanas e hoje não fomos para a 70ª semana, não estamos vivendo a 70 semana, porque houve um hiato, parou o relógio da 70 semana. Por que parou? Porque se precisa apregoar o ano aceitável. Vamos em Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2. Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2. A Bíblia diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou para restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar os tristes. Apregoar o ano aceitável do Senhor. Daí nós vamos em Lucas capítulo 4, 18, nós vemos Jesus lendo essa passagem, dizendo que está se referindo a ele, porque o Espírito do Senhor me ungiu. Então, o ano aceitável é a tipologia do ano jubileu, que é o ano do perdão, o ano da restauração, o ano da liberdade, que é a graça do Senhor Jesus alcançando a todos nos 4 cantos do mundo. O que acontece aí? Vamos entender uma coisa. O terceiro meio de resgate, sendo o ano jubileu, a qual inicia no dia da expiação, nós compreendemos que o quê? Que no momento em que para a 70 semana e no momento em que termina as 69 semanas ali, houve um hiato, houve um espaço de tempo. E aí começa o ano aceitável. Porque as 70 semanas ela vem para juízo de Israel. Então, se tivéssemos vivido as 70 semanas, não houveria o ano do perdão, não houveria o ano aceitável, não houveria o alcance para os gentios, não haveria o perdão para os gentios. Então, no momento em que as 69 semanas param, se inicia o ano aceitável, o ano da graça, que é uma tipologia do ano do jubileu, o ano do perdão. Tudo isso, esses 3 meios de resgate, trouxe à tona o quê? Que nós precisamos de Cristo para que possamos ser transportados das trevas para a luz, para o reino do Filho. Mas por que eu mostrei esses 3 meios de resgate e tal? Porque quando nós vamos em João capítulo 19, versículo 30, em que Jesus disse está consumado, trazendo o sentido de está pago, significa o quê? Que uma dívida precisava ser paga. E qual que é a dívida? A dívida que o pecado de Adão deixou. Adão entregou a terra a Satanás, entregou a si próprio para Satanás, e isso foi passado de geração em geração. Por que passado de geração em geração? Quando alguém era escravizado e o seu filho nascesse ali, enquanto ele era escravo, o seu filho nasceria como escravo. E assim, nós nascemos debaixo da servidão do pecado. Nós nascemos debaixo do pecado de Adão. Aí nós precisamos de um parente remidor, nós precisamos da expiação, nós precisamos de Cristo. Quando Cristo diz está consumado, tetelestai, está pago, a dívida foi paga,
Satanás já não tem mais posse, Satanás já não tem mais poder. O que era para ser pago, a dívida que havia da humanidade em relação a Satanás, foi paga por Cristo na cruz do Calvário, pelo seu sangue vertido ali na cruz. Então, entenda uma coisa, Cristo é a nossa Páscoa. Cristo pagou as nossas dívidas. Por meio do sangue de Jesus Cristo, Ele pagou todas as nossas dívidas, para que nós sejamos então transportados das trevas e levados para o reinado da luz, para o reinado do seu Filho, para o reinado de amor. Então, a partir de hoje, você tem o completo entendimento que Cristo é a Páscoa, do verdadeiro significado da Páscoa. De onde saiu o coelho, de onde saiu o ovo? Cultura humana, cultura pagã, querendo distorcer o verdadeiro significado da Páscoa. Satanás trazendo a ênfase em outras coisas que não é a Cristo. Então entenda uma coisa, Cristo é a nossa Páscoa. No domingo, quando você acordar, você vai celebrar a Páscoa, relembrando de que Cristo morreu por você, que te tirou das trevas e trouxe para a luz. Como eu disse para você, João capítulo 5, versículo 39, as Escrituras diz que o Senhor Jesus diz que as Escrituras testificam dele. Então, por que Jesus morreu e ressuscitou no tempo de Páscoa? Ele morreu antes da Páscoa, nos preparativos para a Páscoa, e ressuscitou no terceiro dia, que é a Páscoa. E hoje, quando nós vamos comemorar Cristo como Páscoa, nós vamos lembrar que a morte não teve poder sobre a vida dele, Satanás não teve poder sobre a vida dele, e ele vive, ele ressuscitou e também nos deu a vida eterna, para nos lembrar que a morte e as trevas não têm poder sobre nós, mas viveremos eternamente com ele. Fomos transportados para o reinado do Filho. Amém? Então fique aí com o verdadeiro significado da Páscoa e que Deus abençoe sua vida.